Olá a todos! Hoje, na aula de saneamento 2, iremos conversar um pouco sobre a filtração. Então, nós temos lá a estação de tratamento de água, você vai ter a coagulação, floculação, decantação, filtração e depois a desinfecção. Dependendo da concepção da ITA, pode ser retirado algum desses sistemas que eu falei. Então, aqui nós temos a filtração. A primeira parte é a definição. Então, a filtração é um processo de separação sólido-líquido utilizado para promover a separação do material particulado presente na fase líquida. Então, a filtração ela remove partículas suspensas e coloidais e, principalmente, micro-organismos presentes na água. A filtração ela tem um aspecto importante para remover protozoários, principalmente giardia e criptosporídeo. Então, aqui nós temos a concepção de um filtro. A água filtrada ela entra aqui por baixo, sistema que ela pode ser tanto ascendente quanto descendente, o fluxo. Nesse caso aqui, ela é sentido descendente. Eu tenho o meio filtrante, uma camada suporte por meio filtrante, um fundo falso. Por que ele é fundo falso? Porque ele é furado, ele é mais para segurar a camada suporte. E a lavagem do filtro ele é feito em sentido ascendente, de baixo para cima. Então, a classificação, eu posso classificar com relação ao tipo de filtração. Posso ter uma filtração lenta, uma filtração rápida. Com relação ao tratamento, onde está a filtração no processo de tratamento de água. E com sentido ao escoamento, ela pode ser filtração ascendente ou descendente. Com relação ao meio filtrante, eu posso fazer filtração granular na areia, eu posso utilizar membranas também para filtrar a água. E com relação ao controle hidráulico, o primeiro tipo, eu posso falar filtração em membranas, que eu vou ter a osmose reversa, a nanofiltração, ultrafiltração e, por último, a microfiltração. Aqui eu vou ter um material com um cut-off, que é o tamanho do poro que pode passar. Eu vou trabalhar com pressão externa para fazer a água passar pelos esses poros e segurar o material indesejado. Aqui a diferença da nano para ultra para micro é a diferença do tamanho do poro. Nós temos também a filtração em meio granular. Você vai ter lá a filtração na areia. E ele pode ser classificado com filtro lento. O filtro lento eu tenho uma taxa de aplicação muito baixa. E o filtro rápido. E por último, os filtros de camada profunda. O filtro lento ele é também conhecido como filtro inglês. A taxa de aplicação é muito baixa, de 2 a 6 metros cúbicos, metro quadrado por dia. Na camada superficial do filtro vai surgir uma camada biológica que vai ajudar no processo de tratamento. Essa camada biológica é chamada de derivado do alemão. E a portaria 2914, ela estabelece um limite de 1 unidade de turbidez para o efluente do filtro lento. Então, aqui nós temos um filtro lento, aqui está a camada biológica. O filtro lento ele não é muito utilizado porque a taxa de aplicação é muito baixa. Então, se eu tenho uma vazão alta, o número de filtros serão elevados. Para filtração lenta, eu tenho que ter uma água bruta com uma característica muito boa, com baixa turbidez, baixa cor aparente,
baixo concentração de Escherichia coli, algas, o que não é recorrente, já que nós temos a qualidade da água bruta, ela tem uma variação muito grande ao longo do tempo. Nós temos filtros rápidos também, que eles têm filtro de pressão. Geralmente eles são utilizados nas piscinas, então não é o foco aqui do nosso curso. Aqui eu tenho um filtro rápido. O filtro rápido você tem na piscina, mas você pode ter também ele sem pressão, tá? É comum ter na estação. Então eu tenho aqui um filtro descendente, então a água chega e ela vai passar pelo meio poroso, então que tem areia, aqui tem o cascalho e a água filtrada vai sair aqui no dreno. Eu posso ter também um escoamento ascendente, que a água vem de baixo para cima, que é o fundo falso, chamado de filtro russo. A classificação do filtro, eu posso ter a filtração convencional, que eu vou ter a sedimentação e depois a filtração. Eu tenho a filtração direta, quando eu não utilizo a sedimentação. Então, eu reduzo a necessidade diária da minha ETA. Eu tenho a filtração em linha, que eu vou retirar a floculação e a sedimentação. Ao sentido do escoamento, ascendente e descendente. Com relação ao meio suporte, camada simples, somente areia ou antracito, ou pode ser camada dupla, areia e antracito, e camada tripla, antracito, granada e areia. É comum hoje em dia muitas estações colocarem carvão ativado granular na filtração. E aí você consegue fazer a adsorção de vários poluentes, principalmente dos poluentes emergentes. Para fazer o dimensionamento, eu tenho que estabelecer uma taxa de filtração, que é a letra minúscula Qzinho, que é a vazão dividido pela área de infiltração. Para determinar qual o meio suporte, é importante verificar o tamanho, a distribuição dos grãos, a porosidade, densidade, a dureza, o tamanho efetivo desses grãos, o coeficiente de uniformidade. Aqui nós temos o ensaio de filtração para ver a permeabilidade do material. Aqui é a camada suporte. Que nós temos no fundo, fundos do filtro, ele pode ser em bocais, pode ser blocos, tubos perfurados, vigas pré-fabricadas, então que é o fundo. Ele é importante para distribuir a água floculada ou a água decantada, ou para recolher a água filtrada, que blocos se eu tenho camada única, eu vou utilizar uma taxa Q de 180 metros cúbicos metro quadrado dia. Se eu tiver camada dupla, eu consigo colocar uma taxa maior. É importante sempre fazer a lavagem dos filtros para você manter uma carreira de filtração adequada, manter o filtro limpo. Essa água filtrada, essa água de lavagem, ela vai estar muito suja, então ela tem que voltar no início do processo. Você não pode lançar ela na natureza. Aqui a lavagem dos filtros. Aqui a lavagem do filtro. E aí, a última parte é um roteiro de cálculo. Então, a primeira coisa que eu decido é qual é o tipo de camada. Vai ser uma camada simples, dupla ou tripla. Eu preciso ver a granulometria dos materiais e a sua espessura. Definir a taxa de aplicação. Então, vou definir a taxa. Então, eu sei que a taxa é a vazão sobre a área de filtração. Eu vou calcular o número de filtros. O número de filtros é igual a 1,2 vezes a vazão elevado a 0,5.
só que a vazão aqui está em mega galão dia, unidade americana. E aí é bom sempre ter mais que um filtro. Então, se eu tenho um decantador, colocar 2 filtros, se eu tenho 2, colocar 4. E aqui nós temos um exemplo. A vazão da ETA é de 1 metro cúbico por segundo, ou 86.400 metro cúbico dia. Eu vou utilizar uma camada dupla, areia e antracito. Eu vou adotar uma taxa de filtração intermediária de 240 metro cúbico metro quadrado dia. A lavagem vai ser com água em contracorrente. Eu tenho 4 decantadores e a largura do decantador é de 12 metros. Isso aqui é importante para o nosso dimensionamento. A primeira coisa, então, eu preciso determinar qual é a área total da filtração. Então, eu sei que a taxa de aplicação é a vazão sobre a área total. Aqui nós temos a vazão dividido pela taxa aplicada. Então, eu vou cortar metro cúbico, dia. E aí eu vou ter a área em metro quadrado. Então, a área total vai ser de 360 metros quadrados. Vou calcular agora o número de filtros conforme a forma de Kawamura. N é o número de filtros, que é a vazão em mega galão dia. Eu sei que 1 mega galão é 3.785 metros cúbicos dia. Eu tenho aí uma vazão de 86.400 metro cúbico por dia. Eu encontro aí 22,83 mega galão dia. E aí, eu calculando o número de filtros, eu encontro 5,73. Eu adotaria 6 filtros. Só como que eu tenho 4 decantadores, eu vou utilizar 8 filtros. Então, de um decantador, eu envio essa água para 2 filtros. E por último, a área total dos filtros. Então, se eu tenho 360 metros no total, eu terei 8 filtros. A área de cada filtro será de 45 metros quadrados. Então, era isso, pessoal. Deixo agora para vocês as referências. Façam em casa e um forte abraço.